Fala galera, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. Hoje a gente vai falar como colocar uma teoria em prática. Primeiramente, eu quero que você entenda o seguinte, existem muitas teorias de administração, isso você já deve saber. E a maioria dessas teorias já foram testadas no campo de batalha, ou seja, estudiosos pegaram as suas ideias, testaram as ideias e voltaram com o feedback, voltaram com o resultado. Então, muita gente tem dificuldade de aplicar a administração na prática. Por quê? Porque não entendem que a teoria ela já veio de uma prática. E algumas dessas práticas, estudos, muitas vezes até detalhados, validaram aquela teoria, e outros estudos validaram só uma parte da teoria, e outros estudos invalidaram a teoria. Por exemplo, antigamente tinha-se a ideia de que o líder nascia líder. Existia traços de personalidade nele que o faziam ser um líder nato. Aí deram essa teoria de teoria dos traços. Essa teoria dos traços foi feito estudos para ver se realmente será verdade. Será que o cara nasce líder? Compararam personalidade de quem era líder com quem não era, personalidade do líder eficaz com o líder ineficaz e chegaram à conclusão que era balela. Líder não nasce líder. Então essa teoria dos traços, eu não posso pegar essa teoria e tentar aplicar hoje. Por quê? Porque já foi confirmado que ela não é boa. Ela não é correta. No entanto, tem teorias que já voltaram de lá e são hoje parcialmente aplicadas. Por exemplo, teoria científica. A teoria científica, na época que foi aplicada nas grandes fábricas, lá no começo da Revolução Industrial, ela fez as fábricas darem um boom, cresceram. Futuramente vieram críticos da teoria e falaram, olha, essa teoria aí, ela esqueceu disso aqui. Ela esqueceu de olhar para a parte externa da organização. Ela esqueceu de olhar para as pessoas. Ou seja, a teoria, ela meio que foi invalidada parcialmente. Mas a parte focada nas tarefas, eu consigo usar até hoje. Por exemplo, McDonald's. Você acha que o McDonald's faz aquela... Não, melhor ainda. Subway. Subway. Você já foi no Subway? Você já viu aquele sanduíche como ele é montado? Você escolhe o pão, escolhe molho, escolhe queijo, escolhe carne, frango... Ele vai passando uma linha de... Aquilo aí é pura teoria científica, meu amigo. Se não fosse teoria científica, aquilo aí não seria possível. Por quê? Porque foi pensado numa sequência lógica de ações para produzir um resultado final, como se fosse uma fábrica. Teoria científica. Então, se você tem uma fábrica, por exemplo, se você tem um processo simples, repetitivo, rotineiro, você pode estudar um pouco a teoria científica, aprender sobre a organização racional do trabalho, tempos e movimentos e tudo mais, e aplicar a teoria científica no seu negócio. Se o seu negócio couber essa parte da teoria, beleza? Teoria dos traços, eu te falei, ela foi invalidada. Outra teoria que foi invalidada, teoria das necessidades de Maslow, a pirâmide das necessidades. Sabe aquela pirâmide de Maslow? Que você tem aqui na base necessidade de fisiológica, depois necessidade de segurança, necessidade social, necessidade de estima, necessidade de realização. São 5 necessidades que tem numa hierarquia e chamam de hierarquia de Maslow. Na época em que esse estudo foi publicado por Maslow, foi muito aceito, ganhou corpo e tal, todo mundo aceitou aquela teoria sem muito estudo, sem pôr na prática. Posteriormente, fosse fazer estudos sobre a teoria de Maslow, descobriu-se que também era furada. Que a motivação não acontecia conforme aquela pirâmide. Muitas vezes a pessoa descia na pirâmide, o que Maslow dizia que não era possível. Muitas vezes a pessoa tinha uma necessidade que embaixo é suprida, aliás, em cima suprida, mas não tinha necessidade embaixo suprida, o que, segundo a teoria dele, não podia acontecer. Isso aí é detalhes que precisa saber. Só precisa saber o seguinte, a pirâmide de Maslow, muito tempo depois, entendeu-se da pirâmide de Maslow que ela não era uma teoria de motivação válida. Então eu não posso hoje pegar a pirâmide de Maslow e tentar aplicar, porque ela não é válida. Ela não vai dar certo. Mas, por exemplo, teoria sistêmica. A teoria sistêmica que encara a organização como um conjunto de partes que interagem entre si, formando um todo que é maior do que a soma, essa teoria hoje pode ser aplicada porque ela é válida. E para isso eu tenho que entender
que a organização, a sociedade, ela é composta por uma série de sistemas e eu tenho que estar de olho no papel de cada elemento desse sistema para manipulá-los a favor da minha organização. Se você sabe fazer isso, você consegue aplicar essa teoria na prática. Mas isso aí é um pouco muito, sabe, é um pouco muito abstrato para você entender. Vamos para uma coisa um pouco prática. Existe uma teoria chamada rotatividade do cargo, a teoria da rotatividade do cargo. Basicamente é o seguinte, imagina que você tem uma empresa e que os seus funcionários fazem algo simples e eles estão desmotivados. Todo dia faz a mesma coisa, todo dia faz a mesma coisa, todo dia faz a mesma coisa, o cara está desmotivado, o cara não está trabalhando direito, não está produzindo direito. O que fazer? Se você não entende de administração, nunca estudou as teorias administrativas, nunca estudou a fundo de administração, você fica perdido, você não sabe o que fazer. Você vai perder um funcionário atrás do outro. O funcionário vai entrar, vai se desmotivar, vai sair da empresa. Outro vai entrar, se desmotivar e sair da empresa. E assim vai acontecendo até sua empresa falir. Mas se você estudou administração, você conhece a teoria da rotatividade do cargo. E você sabe que nesses casos em que você tem funcionários fazendo trabalhos repetitivos há muito tempo e se chateando com o seu próprio trabalho, você sabe que você pode permutar eles. Ou seja, o funcionário que faz um, você coloca para fazer o que o outro fazia. E o que o outro fazia, você coloca para fazer o que um fazia. Isso é só uma coisa básica da teoria, tá? E com isso, você consegue fazer com que o cara se motive novamente. Ou seja, gente, preste atenção. A teoria administrativa é uma arma na mão do administrador habilidoso. O cara que administra sem saber teoria, ele é como um soldado que vai para a guerra sem arma. Ele pode ser o melhor soldado, mas ele não vai vencer a guerra, ele não vai conseguir lutar, porque ele não tem arma. Mas o administrador que entende, que estudou administração, que entendeu as teorias, ele usa a teoria como se fosse uma arma. E aí o que ele faz? Ele aplica. E para cada caso na administração, eu tenho um problema de teoria eu tenho uma teoria que pode ser aplicada naquele problema. Por exemplo, a organização não sabe para onde está indo. Ué, por que a organização não sabe para onde está indo? Aí vai olhar, a organização não tem um sistema de controle? Ou seja, não tem como saber quando está dando certo ou errado? Não tem um dashboard, não tem uma planilha, ou tem planilha, mas não sabe analisar, ou tem planilha, sabe analisar, mas pega os dados errados. Para isso, você tem uma função chamada controle, que faz parte da teoria neoclássica. A teoria neoclássica tem quatro funções. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Aqui no controlar, o controle, muita empresa peca nessa parte. E aí, está indo para um lugar onde nem deveria ir. Tem empresa que, por exemplo, coloca um cara que tem habilidade para fazer X para fazer Y. E o cara que tem habilidade para Y para fazer X. Por quê? Porque não entende da teoria da organização. Onde você coloca cada coisa no seu lugar conforme a habilidade das pessoas. Você cria os departamentos conforme a necessidade. Então, quando você entende a teoria administrativa, na hora que você chega numa empresa, numa organização, e você lida com esse problema aqui, esse problema X, problema Y, problema Z, problema W, quando você vê cada problema, você sabe que existe uma teoria para resolver aquele problema. Então você pega a sua arma, que é a teoria, vai lá e aplica. E você resolve. Entendeu? Portanto, as teorias para o administrador são armas poderosíssimas. O problema é que a maioria do administrador não sabe colocar teoria em prática. Não sabe. Então, por exemplo, o cara estuda a teoria dos dois fatores de Herzberg. E aí, a teoria dos dois fatores de Herzberg vai falar que existem dois fatores. O fator motivacional e o fator higiênico. O fator motivacional garante a satisfação do trabalhador. O fator higiênico impede a insatisfação do trabalhador. Aí o cara tá cheio de trabalhador insatisfeito. E ele não conhece a teoria dos dois fatores de Herzberg. Ele não conhece a teoria. Porque se ele conhecesse, ele ia ver que o que causa insatisfação é má supervisão, salário baixo, problema no ambiente, barulho. Se ele soubesse disso, ele pegaria essa teoria, removeria os fatores que causam insatisfação e aí ele teria funcionários
que, eu não vou dizer satisfeito, porque quem conhece a teoria sabe que remover insatisfação não gera satisfação, mas ele teria funcionários que não estariam insatisfeitos. E no mesmo tempo, o cara não consegue motivar. Se ele conhecesse a teoria dos 2 fatores de Herzberg, ele entenderia que existem os fatores motivacionais. E que os fatores motivacionais dizem respeito ao conteúdo que o cargo do cara, que ele faz no cargo dele. E ele teria entendido que por causa disso ele precisa fazer o trabalho do cara ser um trabalho de desafio, um trabalho que ele se está realizado. E aí, se ele consegue transformar o trabalho do cara em um trabalho realizador, ele motiva o cara. Mas aí, meu filho, você não conhece a teoria dos 2 fatores de Herzberg. Como é que você vai aplicar isso na prática, meu filho? Vai estudar! Vai estudar a teoria dos 2 fatores! Vai estudar a teoria do caminho meta! Vai estudar a teoria RAP! Vai estudar, meu filho! Existe uma teoria para cada problema administrativo, meu Deus do céu! Se você souber aplicar, você resolve, você se torna um administrador eficiente. Mas se você vai naquela, não, o importante é a prática, o importante é a prática. Se você vai nessa de importante é a prática, você já ignora que a teoria já foi posta em prática para ser uma teoria válida e você ignora as armas do administrador. Meu filho, mete a cara nos livros e aprende a colocar isso em prática que vai dar certo, beleza? Sabe por quê? Porque não existem limites para um administrador. E para terminar, entra no nosso grupo do WhatsApp. A gente tem marcado aulas direto lá, tá? O link tá aí abaixo do vídeo. Entra lá no nosso grupo. Até mais!